Eu quero falar hoje sobre como vencer o desânimo. Como vencer o desânimo adquirido durante a pandemia. Quantas pessoas não ficaram desanimadas dentro desse período de pandemia? E desânimo para muita coisa. Porque esse período de pandemia favoreceu muito a depressão. Pessoas trancadas dentro de suas casas, ficavam só em cima da cama, levantavam para preparar uma comida, voltavam para a cama. Isso as esposas, porque muito marido ficava em cima da cama, a esposa preparava, trazia para ele na cama, ele comia na cama, vendo o filme. Outros montaram a sua cama na sala, onde tinha a televisão, para já facilitar, né? Então já ficou na sala, já deitado, já ninguém vai vir na minha casa mesmo. Já sei que, né, não tem visita, porque durante a pandemia não tem visita. Então vou montar a cama aqui na sala, vou ficar deitado na sala. E daqui já assisto televisão, já desligo, durmo, já acordo, ligo com o pé. E aí o ânimo para voltar a trabalhar, o ânimo para voltar, né? Claro que o ânimo para voltar a trabalhar é o dinheiro. Mas às vezes o dinheiro também não é tão... O dinheiro que está sendo oferecido, às vezes, não é tão interessante. Aí fala assim, poxa, eu vou lá, vai ganhar só isso. Ah, não sei. Ou então vai lá, faz rapidinho e volta. Porque não, caramba, essa série está muito boa. Eu não queria parar de assistir essa série. Quantas séries você assistiu nesses 3 meses? Né? Acho que seria a concorrência aqui, se perguntasse, né? Não, eu assisti 10, outro 15, eu terminei todas as séries. Teve gente que começou Grey's Anatomy e terminou nesse período de pandemia. Não é? Acho que não, né? Acho que não dá não. Eu acho que não dá não. Acho que não dá não. São 15 temporadas, né? Cada uma com 20 e tantos episódios. Não dá. Mas enfim... muitas pessoas se desanimaram, muitas pessoas pararam, desistiram, algumas abandonaram e outras apostataram da fé. Apostataram da fé. Pararam de crer. Tem gente, eu acho incrível isso, mas tem gente que consegue dizer que acredita na ciência, depois disso tudo. Irmão, depois disso tudo, se tem uma coisa que eu não acredito mais, é na ciência. Porque uma hora o vírus contamina, não tem que usar máscara, e no outro momento tem que usar máscara. Né? Não tem que usar máscara, tem que usar álcool. Aí depois, não, o álcool não adianta. Aí depois, não, o álcool adianta sim. Mas só adianta se for o 70. Não, qualquer álcool adianta. É porque o 70 ele evapora menos rápido, né? E não prejudica a pele, não queima a pele. Mas qualquer álcool serviria. E aí o outro vem, a limpeza tem que ser toda com álcool. Aí depois, não, pode limpar com cloro, pode limpar com água sanitária. Enfim, pode isso, não pode aquilo. Aí depois, o remédio não serve. Depois o remédio serve, a gente errou. Mas aí um monte de gente já morreu. Aí depois, não, remédio para piolho cura o problema da gripe. Aí fala assim, não, isso é absurdo e tal. E a mulher foi lá e provou e é verdade. Aí uma outra brasileira foi lá e falou assim, não, eu tenho o protocolo correto para usar, é o protocolo cabo de guerra. Eu tenho o protocolo correto para usar em caso do coronavírus. E ninguém deu ouvido. Isso é uma doida. E tudo comprovado. E um monte de gente, não é assim, tal. Não tem que entubar. E todo mundo, não, vamos entubar. Entrou no hospital e entuba. Fala assim, não, se entubar é pior. Porque quando você entuba a pessoa, ela corre o maior risco de trombose. E é o efeito máximo, é esse, justamente o efeito da trombose. Enfim,
e fica, pode, não pode, não é, não, agora a gente permite, não permite mais, agora pode, não pode mais, assim dá, não, assim não dá. E as pessoas morrendo. E as pessoas acreditando na ciência. E outros desacreditando. Em quem acreditar? E alguns desacreditando de Deus. Quando na verdade, nessa hora a gente tem que entender que só Deus. Quem nos livrará do corpo dessa morte? Onde nós podemos nos apegar? Com quem nós podemos ficar? Com quem nós podemos nos aliançar? Em quem nós podemos crer? Por mais que a gente saiba que Deus está conosco, muitas vezes somos tomados pelo desânimo. Eu reconheço. Muitas vezes fiquei desanimado. Chamei os presbíteros para me ajudar, fazendo lives, eles começaram com todo o gás. Mas aí vai passando o tempo. Vai passando o tempo. Porque você não tem retorno. É diferente de você falar algo presencial e falar para o teu celular que está na tua frente. Por mais que tenha um ou outro ali que se manifeste, mas você fica assim, eu não sei, né? Eu não sei o quanto que isso, né, foi alcançado, qual foi o alcance disso tudo. Aí alguém fala assim, pastor, mas tanta gente faz isso. Só que um monte de gente faz isso, mas falando um monte de besteira, um monte de bobagem, né? Esses youtubers da vida, eles também falam para o seu celular, falam para a sua câmera, mas eles falam tanta bobagem, né? E pedem seguidores para si, conquistam seguidores para si. Nós não estamos em busca de seguidores, não estamos em busca de nada disso. Nós só estamos anunciando o Evangelho. E aí, né, a gente vai indo e aí desanima e mobilizamos um pouco, colocando aí os desafios no grupo, para que, né, cada um lançasse aí o seu desafio, trouxesse uma palavra, envolvesse a igreja, para que a igreja não ficasse totalmente paralisada. Mas vai passando o tempo, e é algo longo demais. E as pessoas desanimadas. As pessoas vão desanimando. Algumas não conseguem enfrentar os seus medos, algumas não conseguem ousar um pouco mais. E aí fala, não vou fazer. Isso pode acontecer com qualquer um. Isso pode acontecer quando nos decepcionamos, quando os nossos corações as nossas orações aparentemente não são respondidas. Quantas orações suas você não foi respondido durante essa quarentena? Senhor, abre a porta onde? E a porta não abriu. Senhor, traz cura, e às vezes a cura não chegou como você esperava. Simplesmente quando as coisas não saem do jeito que a gente planeja. Eu entendo que a nossa natureza nos leva ao desânimo por diversos fatores, mas esse sentimento não deve habitar em nós, porque prejudica a nossa vida espiritual. A Bíblia conta sobre Davi e o adultério cometido por Davi. O pecado que ele cometeu, isso abalou a Davi profundamente. Profundamente. E trouxe para Davi um desânimo. Davi ficou desanimado. Além do sentimento de culpa pelo pecado, ele também foi abatido por um desânimo. Davi não tinha mais forças para seguir em frente, para continuar a caminhada. Talvez medo, talvez indignidade, que ele achava que era indigno. E aí a gente encontra a oração do Salmo 51. Abre aí na sua Bíblia, Salmo 51, versículos de 10 a 13. Salmo 51, versículos de 10 a 13. Conhecido demais de cada um dos irmãos esse versículo.
Você achou? Salmo 51, versos 10. Diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Olha o que ele diz aí. O que ele diz? Devolve-me, restitui-me, me traz de volta, me devolve a alegria da tua salvação. Por que devolver? Por que restituir? Porque ele perdeu. Devolve-me a alegria da tua salvação. Eu não tenho mais alegria da tua salvação. Eu não consigo mais me alegrar porque sou salvo. Sabe aquela alegria do início da nossa fé? Do início da nossa caminhada cristã? A gente tem alegria. Por quê? Porque eu sou salvo. Eu encontrei com Jesus. E sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Aí você está alegre. Por quê? Porque ele te curou, porque ele te encontrou, porque, agora livre eu estou, glória a Deus. A alegria invade o nosso coração, porém, chegou um momento na vida de Davi, ele falou assim: Senhor, por favor, me devolve a alegria da tua salvação. Eu perdi. Não consigo me alegrar mais. Quantos irmãos, quantos crentes em Jesus estão tristes? Não conseguem mais sentir alegria. Hoje é dia de ir para a igreja. Fazer o que, né? Vamos lá. Hoje me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não existe mais. As pessoas não conseguem sentir alegria, não conseguem sentir prazer, não conseguem se empolgar. Eu não sei se você em casa, se você está assim. Talvez você esteja em casa, não porque está com medo do Covid, talvez você esteja em casa, não porque você é do grupo de risco, talvez você esteja em casa, não porque está impedido por alguma coisa, mas talvez você está em casa porque está desanimado. Não consegue mais se levantar, se arrumar e ir para a igreja. Ah, pastor, sei lá, tudo mudou. Aqui dentro tudo mudou. Davi entendeu que não poderia continuar vivendo daquele jeito. E se continuasse desanimado, ele não conseguiria ser uma bênção na vida das pessoas. Ele não conseguiria mais ser o Davi, aquele que era bênção por onde passava. O Davi que as pessoas se alegravam. Quando Davi passava na propriedade das pessoas, as pessoas: rei Davi está passando, e davam presentes para ele, só porque ele estava passando por ali. O Davi passou no meu quintal. Sabe o que é isso? Alegria, o rei Davi está passando aqui. Oh, o rei Davi está passando. Vocês lembram, da Abigail e o seu marido? Esqueci agora o nome do marido dela. Nabal. Eu acho que era Nabal. Nabal, né? Nabal, Davi, quer passar aqui nas suas terras aqui, Nabal? Não, você não vai passar não. A esposa de Nabal foi em secreto, levou comida para os homens de Davi, levou e falou assim: desculpa ao meu marido, perdoa o meu marido, mas para nós é uma alegria, uma honra te ter passando aqui nas nossas terras. Toma aqui, comida, água, mantimento, vocês podem levar, fica à vontade. Nabal acabou morrendo engasgado com o osso lá no frango, lá que ele estava comendo. Devia comer igual um porco, né? Engasgou com o osso, morreu. A mulher dele ficou viúva. Davi falou: vem cá, sobe aqui na minha garupa agora, você é minha esposa. Vou cuidar de você e cuidar dos bens que são seus. Afinal, como Davi podia falar:
falar de um Deus que perdoa as falhas das pessoas se ele mesmo não recebesse o perdão? Na verdade, se ele mesmo não se perdoasse. Como é que Davi poderia falar de perdão se ele fala, eu creio num Deus que perdoa e tal, mas ele cometeu e Deus não o perdoou? Ele não teria condições de falar. Como ele poderia dizer aos outros que Deus cura, liberta, dá alegria, se ele mesmo não estava vivendo isso? Por isso ele clamou a Deus pedindo, devolve-me a alegria, para eu poder vencer o desânimo, para eu continuar a jornada, para eu poder continuar a caminhada. Como é que nós vamos anunciar o evangelho para alguém se nós mesmos não estamos mais crendo nesse evangelho? Como podemos dizer que Deus salva, cura, batiza, liberta, leva para o céu, se nós mesmos não cremos mais nisso? Pessoas estão vivendo uma frieza espiritual, uma mornidão espiritual, estão apostatando da fé, e há pessoas que estão se tornando verdadeiros incrédulos, crentes incrédulos. Pastor, que isso? Essa palavra é muito forte, a gente está no período de quarentena, a gente tem que só beber leitinho. Irmão, chegou a hora da gente despertar. O inferno não está brincando não, o inferno está levando, está arrastando um monte. Um monte. Mas uma coisa eu quero te dizer. O reino dos céus também está levando um monte. Estamos vivendo um período onde pessoas estão reconhecendo Jesus como Senhor de suas vidas. Onde pessoas estão colocando suas vidas inteiramente nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque sabem que só nele elas podem confiar. Nós não conseguimos mais confiar nos médicos. As pessoas estão com medo de ir para o hospital. Falam assim, se eu for para o hospital, vão me entubar. Por quê? Porque infelizmente os próprios profissionais da saúde estão inventando doenças por causa de dinheiro. O diretor do hospital chega e fala, não, tem que ter. Ai, quantos que a gente tem aí? Não tem? Não, tem que ter. Tem que ter. Se a gente tiver acima de não sei quantos lá pacientes de Covid, a gente recebe uma verba do governo federal. Então a gente tem que ter doente aqui. Bota aí mais doente. Bota mais doente. Aí a pessoa chega lá com dor de barriga, Covid. Ah, eu tô com torcicolo aqui, Covid. Quebrei o braço, Covid. Por quê? Porque quanto mais pacientes de Covid, mais dinheiro, mais verba do SUS o hospital recebe. E os diretores querem isso. E aí os médicos dizem assim, não vou fazer isso. Aí fala assim, então você não faz, eu faço. Não tá aqui que eu assino. Se você não quer fazer, problema seu. Também você agora vai... Aí bota aquele médico de canto e começa a dar para outros. Você está entendendo como é que as coisas funcionam? É complicado. Assim como os hospitais, os estados que têm maior número de Covid também recebem verba federal. Então está todo mundo querendo receber verba federal. E não só receber verba federal, mas principalmente receber a liberdade de poder contratar sem licitação. E aí que é o boom, né? E aí você compra respiradores de uma empresa, de um garoto que tem 19 anos de idade. O dono da empresa tem 19 anos de idade. Não por ele ter 19 anos de idade, mas um menino que compra respiradores chinês de um menino que tem 19 anos de idade, não mora nem no Brasil, não participou da licitação, mandaram uma carta para ele, ele mandou uma carta, pronto, então o contrato está feito. Quanto que a gente... isso aí, vamos dar aí... 22 milhões, 22 milhões, então tá bom, a gente vai te dar tanto adiantado, e até hoje ninguém recebeu nada. Cadê os respiradores? Cadê os hospitais de campanha? Por que não deixar o exército montar o hospital de campanha? Que o exército nos prontificou, estamos aqui, a gente vai montar um hospital de campanha. E os hospitais de campanha que foram montados, não tem ninguém lá.
Meus irmãos, aí as pessoas, pastor, não dá para acreditar, é por isso que eu fico desanimado. Não, meu irmão, é agora que a gente tem que se levantar mesmo. Para entender que esse mundo é corrupto e mau. Esse mundo é perverso. Esse mundo é cruel. O mundo é profano, é mentiroso, é enganoso. A imprensa é corrupta. Você para na banca de jornal, você vai ver as matérias, as mesmas notícias, parece que um colou do outro, um copiou do outro. Os jornais têm a mesma manchete, a mesma. Eu falo assim, não é possível. Meu irmão, às vezes um acha uma coisa interessante, o outro acha uma outra coisa. Interessante. Não, os jornais têm a mesma manchete. Eu falo assim, meu Deus do céu, só muda o lado. Não, aqui, tira o rosto do presidente daqui e bota desse lado de cá, porque eles botaram do lado de cá. A gente bota. Mas a manchete é a mesma. Aí um bota a página principal toda preta, o outro bota também. Parece que fica um esperando o outro, e parece que combina. Eu não sei. Acho que não. Não. Isso não acontece. Não é possível. Não é possível. Não é possível. E outra coisa, parece que não quer vender jornal, porque todo dia é a mesma notícia. A Rosa que fala assim, para que você para ver que a gente vai fazer caminhada? Aí eu sempre paro na banca de jornal e dou uma olhada nas manchetes. Aí ela falou, por que você para aqui todo dia se as manchetes são a mesma? Eu falei, é verdade. Mas eu não compro jornal. Eu compro jornal para quê? Aí fala assim, então por que o jornal existe? O jornal não existe para ser comprado mais. O jornal existe para ser exibido na banca e jogar uma mensagem subliminar na cabeça das pessoas. Que as pessoas passam como eu. Passam, olha lá só, que eu estou olhando, analisando. Não estou lendo por ler. Mas as pessoas passam, olham na banca e pronto, a mensagem subliminar está entrando. Aí ela vai dar uma volta, para, não, vou ver outro jornal agora. Mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa. No outro dia, ela fala assim, meu Deus, o negócio está feio mesmo. Porque essa cadeira de plástico, aí eu falo assim, não é de plástico não, pastor, é de madeira com ferro. Não, é de plástico. Essa cadeira de plástico, essa cadeira de plástico, essa cadeira de plástico. Aí daqui a algum tempo as pessoas vão estar falando, não, a cadeira de plástico. Ah, mas por que você fala? Não, é que o meu pastor sempre fala e a gente já, né? Já acostuma. Porque uma mentira sendo contada constantemente, ela acaba virando, em algum momento ela vai virar verdade. Ela vai virar verdade. Principalmente se não tiver como ser provado. Porque tem como provar que a cadeira não é de plástico. Que a cadeira é de ferro com madeira. Tem como provar. Mas e quando você não tem como provar? Você conta uma mentira, 1, 2, 3, 4, 5, 30 dias contando a mesma mentira, 90 dias contando a mesma mentira, as pessoas vão acreditar que é mentira, é verdade. Até quem não acredita fala assim, mas será que não mesmo? Não podemos continuar vivendo desse jeito. Não podemos deixar que o desânimo tome conta das nossas vidas. Há um outro homem na Bíblia que também foi tomado por um desânimo. Quase abandonou os planos de Deus. Esse homem chamava-se Gideão. Gideão. Na época de Gideão, Israel estava em guerra e sofria perseguições, humilhações dos seus inimigos. E ele não teve coragem de enfrentar os problemas. Gideão simplesmente se escondeu e foi malhar o trigo no lugar onde se amassava uvas. Estou trabalhando. Se eu estiver trabalhando, ninguém vai poder fazer nada comigo. Os inimigos não virão me atacar, porque eu sou só um trabalhador, eu não sou um guerreiro. Então eu vou ficar aqui trabalhando. Não tem uvas, então eu vou malhar o trigo mesmo no lugar onde... Gideão fugiu. Diante de todo aquele sofrimento, Gideão já estava cansado de lutar. E assim como acontece com a gente,
enfrentamos muitas lutas, e ele também enfrentou. E o inimigo parece ser tão grande, o problema parece ser tão grande, que nós preferimos nos esconder do que enfrentá-lo. Mas eu quero dizer para vocês, há uma saída. Há uma saída. Você pode olhar para o irmão que está a 1 quilômetro de distância de você e dizer para ele, há uma saída. Há uma saída. Eu quero dizer para você que está em casa, há uma saída. Primeira coisa, mude a sua atitude. Oh, querido, Deus queria usar Gideão para derrotar os inimigos. Interessante que Deus podia usar qualquer um. Deus podia usar um soldado que estava lá no campo de batalha. Mas não, Deus foi procurar Gideão que estava trabalhando. Todo errado, mas estava trabalhando. Não importa que você esteja trabalhando todo errado. Talvez você esteja trabalhando todo errado. Você está trabalhando numa profissão que não é a sua. Você está fazendo aquilo que não era para você fazer. Você está malhando trigo no lagar. Você está lá escondido. Você está lá como um agente secreto 007 e fugindo da sua missão. Você está lá, não, estou aqui. O que você está fazendo aí? Estou trabalhando. Aí Deus fala contigo, mas não é isso. Não é assim que eu quero. Para isso, ele precisava mudar a sua atitude diante daquela situação. Ele não poderia continuar desanimado, malhando trigo no lagar. Ele não podia continuar desanimado fazendo uma coisa que não lhe dava a esperança e a certeza do que Deus queria fazer na vida dele. Juízes capítulo 6, versículo 12. Vamos ver o que foi como foi essa mudança de atitude. Na verdade, a primeira coisa foi mudança de mente, mudança de mentalidade. Chama-se metanoia. Mudou completamente a forma de pensar de Gideão. Quem mudou a forma de Gideão pensar? O anjo do Senhor. Vamos ler aí Juízes 6,12. O que diz o texto? Então apareceu a Gideão e disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Cadê o valente? Ô valente! Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar era um lugar de ficar pisando, amassando uvas, né? Onde as pessoas ficavam lá descalços, pisando e amassando as uvas. Ele estava malhando trigo, batendo para debulhar o trigo no lugar de amassar uvas, só para não ir para a guerra. Assim, não posso ir não, estou trabalhando. Aí o anjo vem, ele fala assim, vou nada? Ih, rapaz, vai que eu não vou para a guerra nada, tomar tiro, e vão me acertar. Logo eu, pequenininho, da menor tribo, tudo sobra, né? A manteiga que o cai virado é sempre a do pobre. Sempre a do pobre. O pobre é que sempre se dá mal. É o pobre ou o pequeno? Bota um pequeno dentro de um trem cheio, tu vai ver como é que é só ele que sofre, né? Todo mundo levanta o braço, bota assim, o pequeno fica justamente embaixo do soldado do camarada. E fica assim, ai meu Deus, quero puxar ar. E não tem como, né? Quem está lá em cima está respirando o arzinho fresquinho. Quem está lá embaixo está na situação difícil. E aí fica difícil, baixinho, é complicado. O pequeno, o pobre, está sempre tudo errado para ele. Gideão falou, se eu for, eu sei que vai dar ruim para mim. Eu vou ficar aqui, ficar aqui no meu cantinho, fazendo. Aí o anjo do Senhor vem e fala assim, oh, o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. O mais covarde deles todos, Senhor. E o Senhor falou, não, eu que te formei. Eu conheço a tua estrutura. Você diz que não pode. Eu conheço um pastor que ele é hoje um dos pastores que mais abriu igreja, principalmente no Nordeste. Pastor Vieira, Antônio Vieira. Um dos que mais abriu igrejas de Nova Vida em todo o Nordeste. E aquele pastor, sabe o que ele era?
Ele era o porteiro do estacionamento da igreja Nova Vida do Engenho Novo. Porteiro do estacionamento. Não era o porteiro da portaria. Não, lá no estacionamento. Nem assistia culto. Mas Deus chamou aquele homem. Aí você olha, pastor Vieira, parece aquele matuto que veio lá do interior. Não sei o que, mas é um homem cheio de graça, cheio de amor. Prega que é uma maravilha e ama as vidas. Mas por quê? Porque Deus foi lá no estacionamento e falou assim: Deus é contigo, homem valente. Deus é contigo, poderoso guerreiro. E ele ouviu a voz de Deus. Quando o anjo chamou ele de poderoso guerreiro, de homem valente, estava mostrando a Gideão que não era fraco nem incapacitado, não. O anjo estava dizendo em outras palavras: Gideão, tu não é fraco, não. E Gideão, tem certeza? Eu falei assim: tenho certeza, não é não. Deus está com você. E com isso ele deveria se levantar, usar a sua fé e não se apoiar nos seus sentimentos. E eu quero dizer uma coisa para você que está triste, está desanimado. Deus é com você. Amém. Homem valente, mulher valente, poderoso guerreiro. Não te apoie nos teus sentimentos. Talvez você esteja com sentimento de mágoa, de tristeza, de medo, de angústia, de decepção, de preocupação, de agonia. Não te apoie nos teus sentimentos. Se apoie no Deus que está contigo. Glória a Deus. Você precisa fazer o mesmo. Mesmo que você se sinta desanimado, com medo de enfrentar a vida, você deve ignorar o que você está sentindo. Ignore o que você... Pastor, mas eu não estou sentindo... Homem valente, poderoso guerreiro, eu não estou sentindo que eu sou isso. Ignore o que você está sentindo. Apenas comece a agir como um homem valente e um poderoso guerreiro. Comece a agir como um pastor. Comece a agir como um servo de Deus. Comece a agir como um presbítero. Comece a agir como um bispo. Comece a agir como um diácono. Comece a agir como um homem de Deus. Diácono, diaconisa, pastor, pastora, né? Guardando as devidas. Comece a agir. Não, mas eu não sou pastor. Você não é, mas comece a agir como? Comece a tomar postura. Comece a falar com propriedade. Comece a dar bons conselhos. Comece a ser um homem de Deus. Mas eu não sou. Mas comece a agir como? E você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Pastor, mas eu não consigo me ver assim. Mas Deus consegue. E Deus está falando para você: eu estou contigo. 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 Pastor, mas eu não sou. Mas comece a agir como? O homem de Deus faria isso? Não, não faria desse jeito. Então eu vou fazer assim. O homem de Deus agiria assim? Não, então eu não vou agir assim. Eu vou agir assim. O homem de Deus falaria o que para essa pessoa nesse momento? Então eu vou falar assim. Aí você vai e fala, a pessoa fala assim: puxa, você é muito sábio. Aí você fala assim: meu Deus, ela não sabe de nada. Mas é aí que a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em quê? Na fraqueza. Exatamente. É naquilo que você é fraco que o poder de Deus se manifesta. É naquilo que você não tem capacidade que o poder de Deus se apresenta. É naquilo que você não consegue que Deus começa a fazer. Amém. Não é por nós mesmos não, querido. Porque nós mesmos nós somos fracos, somos pecadores, somos somos uma vergonha. Nós somos um opróbrio. Nós por nós mesmos. Se as pessoas conhecessem 10% do que você é ou do que você faz quando ninguém está vendo, você ia ter vergonha de botar os pés aqui dentro. Vai falar assim: não faço na igreja não. Porque o irmão fulano sabe o que 10% do que eu faço. Mas a gente vem por quê? Porque é Deus quem nos traz. Ele quem nos chama. E quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele chama, Ele nos dá autoridade. Mas ele falou: mas eu sou gago. O Senhor falou: e daí?
Jeremias falou, mas eu sou criança. O Senhor falou, e daí? O outro falou assim, eu tenho que enterrar meu pai. O Senhor falou, e daí? O outro falou, eu sou perseguidor da igreja. O Senhor falou, e daí? Eu sou coletor de impostos. Eu luto contra o pessoal, os meus irmãos. O Senhor falou, e daí? A outra, eu sou prostituta. O Senhor falou, e daí? O outro falou, eu sou samaritano. O Senhor falou, e daí? Sou uma mulher samaritana. Jesus falou, e daí? É com você que eu queria conversar mesmo. Trocar uma ideia. Raabe era prostituta. O Senhor falou, e daí? É Raabe, é você mesmo. A outra, eu sou moabita. E daí? E daí que você é o que você está dizendo que é? Deus está dizendo que você é varão e varoa de valor. O Senhor está dizendo que você é homem e mulher valente. Glória a Deus. Que vale mais? O que você diz sobre você ou o que Deus diz sobre você? Então a primeira coisa que você tem que fazer, mude, metanoia, mude de mente, mude de atitude. Segunda coisa, simplesmente obedeça. Simplesmente obedeça. Simplesmente obedeça. Você está em casa, simplesmente Obedeça aí. Isso aí. Eu sei que tem um delay, você ainda não respondeu, você vai responder daqui a pouco. Em seguida, Gideão quis saber o porquê de todo aquele sofrimento. Ele disse, Juízes 6:13, é o versículo seguinte. Ah, Senhor, Gideão respondeu. O que ele disse? Pode ler alto. Se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Senhor, se o Senhor está conosco, por que a pandemia chegou até aqui? Por que o coronavírus? Por que eu perdi o emprego? Por quê? Senhor, se o Senhor está conosco, por que eu estou passando por essa situação? Senhor, se o Senhor está conosco, por que eu perdi dinheiro? Senhor, se o Senhor está conosco, por que eu bati com o carro? Senhor, se o Senhor está conosco, por que eu estou passando por essa situação? Senhor, se o Senhor está conosco, por quê? Por quê? Por quê? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. Eu falo assim, não é isso? O pessoal conta tanto milagre aí que o Senhor fez, que o Senhor fazia, que o Senhor acontecia. O Senhor nos abandonou. O Senhor não quer saber de mim. O Senhor não está comigo. Sabe qual foi a resposta de Deus? Nenhuma. Deus não responde pergunta idiota. Porque Deus tem tolerância zero para pergunta idiota. Veja o versículo 14, o que diz? Então se voltou o Senhor para ele e disse: porventura não te enviei eu? A resposta de Deus: vai, se levanta, na força de quem? Se levanta na tua força e vai e liberta o povo. Não sou eu que estou te mandando? Meu Deus do céu. Senhor, o Senhor podia me mandar na força de Sansão. O Senhor podia me mandar, vai tu na força de Davi, vai. Não, pelos poderes de Davi. Pelos poderes de Sansão, os cabelos compridos. Para mim não ia funcionar muito, mas para outros poderia funcionar. Mas não, ele falou, vai nessa tua força, na tua força. Vai nessa tua fé. Qual é o tamanho da tua fé? Qual é o tamanho da tua fé? Aí o Senhor fala assim, vai na tua fé mesmo, na força que você tem.
nessa sua capacidade. Vai e liberta o povo. Sou eu que estou mandando. Se Deus quisesse um poderoso guerreiro, o que Deus faria? Chamaria um poderoso guerreiro. Se Deus quer fazer o que Ele tem que fazer através de você, Deus vai chamar quem? Você. Mas a gente tem uma péssima mania de perguntar sempre por quê. Por que eu? Por quê? Deus não deu a resposta para ele. Deus deu uma ordem. Senhor, onde estão as tuas maravilhas que os meus pais não contaram? Se o Senhor está conosco, por que isso aconteceu? O Senhor, é isso mesmo, levanta e vai. Nessa tua força aí, você levanta e vai. Nós temos um péssimo hábito de querer saber o motivo de tudo que acontece. Mas às vezes Deus espera da gente simplesmente que nós obedeçamos. Qual é o pai que gosta de falar para um filho, olha, você pega isso aqui, você leva isso aqui lá na casa do fulano? Por quê? Para quê? Você pega isso aqui, você leva lá na casa do fulano e fala que eu mandei entregar. Mas para quê esse dinheiro? Por quê? Vocês amam quando eles fazem isso, né? Nenhum pai suporta isso. Fala assim, olha só, não se interessa. Pega, vai e leva. E ponto final. Quanto menos você souber, melhor. Mas os filhos, né, ficam, mas nós somos iguaizinhos. Nós somos iguaizinhos. A gente faz do mesmo jeito com o nosso Deus. A mesma coisa, o mesmo jeito. Ele nos fala algo, ele nos manda algo. E a gente, mas Senhor, mas por que o coronavírus veio? Por que está acontecendo assim? Por que tem tanta gente morrendo? Querido, quanto menos a gente souber, melhor. Aí o Senhor fala assim, quer saber por quê? Eu vou deixar acontecer contigo para você poder saber. Não precisa saber. É a Rosa que tem essa mania de falar para mim. Né? Às vezes eu vejo um acidente na estrada, eu falo assim, meu Deus, mas como é que isso aconteceu? Ela falou, não pergunta. Aí eu, é melhor, nem quero saber. Como é que aconteceu? Aconteceu comigo também, agora eu sei. É melhor não saber. Então esse hábito é um hábito péssimo. A compreensão pode esperar, irmãos, a obediência não. Ou seja, devemos obedecer a Deus mesmo que não entendamos nada do que está acontecendo conosco no momento. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo, obedeça. Mesmo que você não estou entendendo nada, obedeça. Vai e faz. Vai e faz. Exatamente como ele falou. Eu fico imaginando Noé construindo a arca. Uma engenharia precária. Ele não conhecia nada de engenharia. Com técnicas de marcenaria pífias. Ferramentas, nem sei se existiam. Ele deve ter sido o maior inventor de ferramentas do mundo antigo. Porque Deus mandou para ele, falou com ele, faz a arca. Ele falou, tá bom. Ele nem perguntou como é que é. Você vai fazer uma arca de tantos côvados, com tantos côvados, e assim, claro que Deus explicou para ele, o côvado vai desde o teu dedo mindinho até o teu cotovelo, isso é um côvado. Então você vai fazer com tantos côvados, você vai fazer assim, assim, assim. Aí ela, tá bom. E você vai botar os animais lá dentro, tá bom. Agora se fosse eu ou você,
Você vai fazer uma... Senhor, mas calma aí, quantas pessoas vão me ajudar? Senhor, mas vou construir uma embarcação. Uma embarcação é um barco? Um barco, para que serve um barco? Para flutuar na água. Mas para quê? Senhor, mas assim, vou construir, mas como? Assim. Mas sozinho? Mas assim, como é que eu vou botar os animais lá dentro? Porque a gente tem um monte de pergunta. E a gente quer saber. Porque a gente é curioso. Porque não existe povo mais curioso do que nós. Aí alguém fala assim, não sou curioso. A gente não é curioso até a nossa curiosidade ser aguçada. Porque aí a gente pergunta, por que eu tenho que fazer? Por que tem que ser eu? Irmão, vem terminar o culto. Mas eu? Mas por que eu? Pastor, olha bem quantas pessoas, quantos seres humanos estão nesse culto e você veio pedir para que eu feche o culto? Terceira coisa. A primeira, qual é? Você lembra da primeira? Mudar de atitude, de mente e de atitude. A segunda coisa? Simplesmente obedeça. Não pergunte. E a terceira? Mude a imagem que você tem de si mesmo. Mude a imagem. O desânimo de Gideão era tão grande que mesmo depois de Deus ter falado que estaria do lado dele, ele achou outra desculpa para tentar fugir do que Deus tinha planejado. Vamos ver o versículo 15? Juízes 6, 15. O que diz aí? E ele disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Ah, Senhor, como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante. Eu sou menor da minha família. Minha família é menor. Como que eu vou fazer a pergunta? A mesma pergunta de Noé, né? Só que não. Noé não perguntou nada. Deus mandou Noé construir uma arca. Noé, construiu uma arca, você vai botar um elefante dentro. Noé, construiu uma arca, você vai botar uma girafa dentro da arca. Você vai botar um leão, um tigre, um leopardo, um guepardo. Acredito que não tinha todas essas espécies, foi misturado depois. Mas ó, você vai assim, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou botar o macaco junto com o felino? Como é que vai ser isso? Senhor, e o mais feroz deles todos? Qual é o mais feroz de todos os animais? Que mais mata? O hipopótamo. Como é que eu vou botar hipopótamo aqui dentro, Senhor? Como é que o hipopótamo, ele é bravo, ele abre a boca e já era. Parece que é a minha vizinha. A vizinha de Noé. A vizinha de Noé. Noé que tá falando. Que fique bem claro isso. Noé tá falando. Parece que a minha vizinha abriu a boca, morre gente. É terrível. As vizinhas gostam de Noé. Não. As vizinhas agora sentam lá. Você está entendendo? Por que, Senhor? Como é que eu posso fazer isso? Ele se sentia pequeno demais, vindo de uma família muito simples. Por isso que achava que ele não podia fazer algo tão especial na vida. Talvez você venha de uma linhagem humilde. Talvez você venha de uma família simples. Talvez você seja uma pessoa simples. E você fala assim, não, eu não tenho condições. Não vai ser. Não tem por que ser eu. Como que eu? Como eu? Eu? Não combina. Quantos de
nós temos nos sentido assim. Por isso eu quero dizer que se você não se enxergar com os olhos da fé, você nunca vai fazer nada. Se você nunca se enxergar com os olhos da fé, irmãos, eu me enxerguei com os olhos da fé. Eu tinha tudo para não ser nada. Meu pai não era pastor, meu avô não era pastor, nem crente era, nenhum dos meus avós. Meu avô, parte de mãe, eu nem conheci, morreu com 25 anos, era policial, com um tiro nas costas. O pai do meu pai, eu conheci, mas só vi uma vez na vida e não era nada, não era ninguém. Meu pai conta do avô dele, meu bisavô, que era um homem honrado e tal, mas tinha duas famílias, uma em Campos e uma aqui no Rio. Tinha tudo para não ser nada. Meu pai era um homem que não era dado a muita bebida, mas meu pai fumava muito. Um homem do mundo. E de repente, Deus começa a fazer uma obra na minha vida, ainda criança. Junto com um outro irmão de criação que eu tinha, nós ganhamos o meu pai para Jesus. E ali as coisas começaram a se desenhar na minha vida. Numa brincadeira de criança, a gente brincava, sabe de quê? No apartamento lá de casa, minha mãe tomava conta de algumas crianças. 4 crianças. Não, 4. 4 por vez. Eram 4, depois vieram mais 4. E, enfim. Brincávamos de culto. De culto. O menino, os 4 eram filhos de um presbítero lá da igreja. E o menino mais velho, ele fazia o papel do pai dele mesmo. E eu fazia o papel do pastor. E ali a gente brincava. Eu dirigia o culto, eu pregava. A gente brincava de culto. Eu tinha tudo para não ser nada. Porém, Deus me fez olhar para mim mesmo e ver algo diferente. E eu enxerguei algo diferente. E eu passei a me enxergar diferente. Comece a se enxergar diferente também. Você precisa entender que Deus quer que você dependa dele totalmente. Que você reconheça as suas fraquezas, mas não a ponto de fugir das batalhas que ele quer que você enfrente. 4 e último ponto. Lembre-se de que Deus está com você. A coisa mais importante que você deve saber na sua caminhada cristã é que Deus te ama. E que Ele nunca vai te abandonar, principalmente nas horas difíceis. Deus nunca irá te pedir algo que você não consiga realizar. Basta você ler a Bíblia e você vai ver muitos exemplos de como o Senhor fez o impossível na vida de pessoas comuns, que se sentiram incapazes de realizar a obra de Deus. Aí olha o que Deus diz para Gideão: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Você sabe quantos eram? Mais de 600 mil homens. Gideão, quando juntou o exército de Israel, você lembra quantos que ele conseguiu juntar? 32 mil. Os 32 mil olharam e falaram assim: nós somos 32 mil, como é que a gente vai vencer os 600 mil midianitas que estão reunidos, agrupados com todo mundo lá? Que não era um povo só, tinha outros que estavam aliados aos midianitas. E eles falaram assim: como que nós vamos vencer? Se nós somos só 32 mil e eles 600? Aí Gideão falou: Senhor! Gideão era o cara das perguntas, lembra? Senhor, como que nós vamos vencer 600 mil com 32 mil? Aí o Senhor falou: é verdade, tem muita gente contigo. Oi? Não, Senhor. Nós somos 32, eles são 600 mil. Nós 32 mil, eles 600 mil, Senhor. É verdade, tem muita gente contigo. Manda os medrosos e covardes irem embora. Aí, começando por mim? Não, você não, Gideão, você não, você eu quero que vá na frente. Ah, tá bom, Senhor. Quem é medroso e covarde pode ir embora. Saiu um mulão, irmão. Quantos foram embora? 22 mil.
22 mil homens falaram assim, é impossível 32 mil ganhar 600 mil, eu vou embora. Vou para casa. Se nós estivéssemos lá, sabe onde nós estávamos? Nesses 22 mil. Estava lá, irmão. Aí você tá nada, pastor. Tava. A gente estava fazendo culto na live, por causa do vírus. A gente não ia estar. A gente estava fazendo culto por live por causa de um vírus, a gente não ia estar lá ainda. Claro que a gente ia estar assim. A gente ia embora. Aí o Gideão foi e falou assim, Senhor, eu tenho 10 mil aqui, que é 10 mil brabo. 10 mil, esses 10 mil aqui, são os valentes de Gideão. Esses daqui. Aí o Senhor falou assim, não. São valentes, mas tem muitos deles que são imprudentes. Faz o seguinte, manda eles beberem água. Quem lamber a água igual cachorro, enfiar a cara dentro da água, você manda embora. Aquele que pegar a água e trouxer água na boca, esse daí fica. Irmão, quem bebe a água enfiando a cara dentro da água? Quem? Ninguém. Irmão, ninguém. A Gideão falou, beleza, tranquilo. Tô tranquilo, seguro e calmo. Aí, gente, vamos beber água, pode beber água. A galera saiu correndo. Você sabe quantos beberam água igual cachorro? Nada mais, nada menos que 9.700 homens. Só 300 que abaixaram, pegaram a água. Foram prudentes para beber água e vigiar se o inimigo estava vindo. Aí o Senhor falou assim, são esses daí. O que está escrito aqui? Ano da safra abundante. Hoje na nossa reunião, perguntaram, pastor, o senhor crê que esse ano ainda é o ano da safra abundante? Olha bem o que a gente está enfrentando. O senhor ainda acha? Eu falei, acho. Ela falou, eu também acho. Tinhosa essa japonesa, hein? Tá na live, né? Ó. O senhor vai crer? Eu falei, creio. Ela falou, eu também. Eu falei, opa. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque mesmo que a gente esteja aparentemente derrotado, aparentemente fracassado, aparentemente impossível da situação mudar, nós precisamos ter certeza de uma coisa. Deus está conosco. E se tem uma coisa que eu já estou especialista, é em Deus ir fazendo prova e tirando gente que está comigo. Eu estou com a igreja, o senhor falou, não, tem muita gente, sai. Agora esse grupo, não, tem muita gente, sai. Não, mas agora, e aí, agora, para terminar de vez, o senhor mandou a pandemia. Eu falo assim, só vão ficar os 300 de Gideão. Glória a Deus. E são esses 300 que estão aqui. Glória a Deus. São esses 300 que estão conosco. Esses 300. São esses. Que não são medrosos nem covardes e que nem bebem água enfiando a cara na água. Que isso, pastor? Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu tenho certeza que Deus pode fazer isso aqui e vai fazer e está fazendo isso aqui com o menor número possível de pessoas. Sabe por quê? É para que a glória seja totalmente dele. A glória é dele. A honra é dele. Se Deus tiver que mostrar quão grande ele é, até a mim ele tira daqui para mostrar. Não, não é ele, não é por causa dele, é por causa de mim. Você está entendendo? A gente precisa entender que não é por nós. Eu durante muito tempo levei uma fama de uma coisa que eu não fiz. Pastor Antônio, na igreja, já de Bangu, porque o pastor Antônio, porque eu nada.
Eu já falei, irmãos, eu não tenho nada a ver com isso. Deus, quando quer usar, Deus usa qualquer coisa, usa até a mula. Não tem glória nenhuma no vaso que Deus usa. E tem homens ali que foram extremamente usados por Deus. Hoje, pastor Márcio André foi um instrumento ali com aquela juventude, foi uma bênção. Pastor Leonardo foi uma bênção. Eu não posso dizer que não. Pastor Jorge, foram homens que me ajudaram muito a conduzir aquela igreja ali. Não, o Márcio André bem no início. E Jorge, o Araújo, que hoje está onde está, mas foi instrumento de Deus muito mais do que eu. Foram muito mais instrumentos de Deus do que eu. Para que aquela igreja fosse. Aquilo ali, sabe o que Deus fez? Deus pegou um monte de peças, juntou e deu certo. Eu que levei a fama. Falei, meu Deus do céu. Não tem nada a ver com isso não, irmão. O que eu fazia é a mesma coisa. A mesma coisa que eu estou fazendo hoje é o que eu fazia. A mesma coisa. Ah, pastor, foi aquele momento, foi o que Deus quis fazer. E eu continuo sendo o que Deus quer que eu seja. Até o momento que Ele decidir mudar novamente a nossa história. Se é com 300 que nós vamos ser campeões, vai ser com 300. Se Ele quiser depois acrescentar mais no nosso exército, Ele vai acrescentar. A Bíblia não diz que Gideão teve mais do que 300. Diz que ele teve os 300. Só que a vitória não foi dos 300. A vitória foi dos 32 mil. Eu digo até mais do que os 32 mil. A vitória foi do povo todo. Até os que se omitiram. Falaram assim, quantos anos você tem? O cara tinha mais cabelo branco do que o Hélio. Eu falei assim, não, eu tenho 17. Eu tenho 17, só para não ir para a guerra. Eu tenho 17 anos. Não tinha certidão de nascimento. Eu tenho 17 anos. 17 anos não pode ir para a guerra, não. Ah, por que você tem o cabelo tão branco assim? Família. Genética. Nem existia essa palavra ainda. Ele inventou a palavra genética, só para não ir para a guerra. Mas ele foi vencedor também. Porque os 300 foram vencedores. Você está entendendo? Então a vitória é de todos. Quando Deus está na frente. Glória a Deus, aleluia. Oh, maravilha. Sabe que Deus quer trabalhar na tua história de vida. Deus quer mudar tudo. Você percebeu a firmeza dessa palavra de Deus? O quanto essa promessa parecia impossível de ser realizada? Ele disse que Gideão derrotaria com tanta facilidade aqueles inimigos tão poderosos, como se fosse um homem só. Deus estava dizendo, Gideão, vai ser fácil. Você vai vencer fácil. E eu quero dizer uma coisa para vocês, todos que estão aqui, e você que está me assistindo. Eu quero dizer isso aqui, na tua vida, vai ser fácil. Vai ser fácil. Safra abundante. Você crê que é safra? Creio! E vai ser fácil. Deus pode fazer assim, Basta uma palavra só. E a vida vai mudar. Eu não estou falando financeiramente, não. É financeiramente também, mas estou falando de saúde, estou falando de harmonia familiar, de harmonia conjugal, de as coisas dando certo, de crescimento espiritual, crescimento ministerial, de entendimento, de saúde mental, saúde emocional. É disso que eu estou falando. Basta uma palavra! Aleluia. Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão existir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele falou, vai cumprir. Você crê nisso? Amém. Diga, eu creio. Eu creio. Ou seja, Deus fez de um homem desanimado um dos maiores guerreiros que já existiu. Glória. Da mesma forma, Deus quer cumprir os propósitos dele na sua vida. Basta simplesmente você dizer, eu quero. Eu quero. Então receba isso em tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai Santo, aqui estão teus filhos e filhas. Eu coloco cada um deles agora diante do Senhor. E submeto a Ti, Senhor, a vida de cada um deles.
E eles, da mesma forma, Senhor, abrem seus corações e se submetem à tua soberana vontade. Para que o Senhor venha edificá-los e fortalecê-los. E eles sejam amparados em Ti, guardados em Ti, fortalecidos em Ti. Que a Tua mão esteja com eles, Senhor. E eles sejam mais que vencedores. Colocamos-nos em Tuas mãos. E dizemos a Ti, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Eu repreendo todo desânimo. Em nome de Jesus, desânimo vai embora agora. Aos desanimados, anima-te. Aos que estavam pensando em desistir, receba a vitória que vem do Senhor. Que a mão do Senhor esteja contigo.